Boa noite. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Um grande prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Tiago Pelúcio. As pessoas estão chegando. Boa noite. Boa noite. Gostaria de, por gentileza, vocês colocassem no chat qual é a cidade o nome de vocês e a cidade. Saber aqui de onde que vocês estão vindo. Deve ter gente de vários estados. Alana de São Paulo, Mariana do Rio Grande do Sul. Laura de Brasília. Tem alguém do norte? A gente tem dificuldade de ter gente do norte. Norte é difícil de aparecer. Andresa de Brasília. Oi, Andresa. Tânia de São Paulo. Silvia. Silvia, nossa aluna super regular aqui de João Pessoa, Recife. Natália de Belo Horizonte. Bárbara de São Paulo. A Nelly de Fortaleza, minha conterrânea, Nelly. Sou de Fortaleza também. Ai, que Cauã. maravilha, professor. É isso Deixa eu aí. perguntar uma coisa para você, Tiago, é a minha primeira vez. Certo. A gente está pelo Zoom, né? Depois a gente recebe essa gravação para rever alguma coisa ou a gente não tem direito à gravação? Sim, a gravação dessa aula vai ficar disponibilizada por 7 dias no para vocês reverem, tá bom? Ah, e a gente vê aonde, Tiago, por favor? A gente vai disponibilizar isso no grupo, isso vai ser explicado no grupo, tá bom? Tá bom, eu te agradeço. Por nada, querida. Então, Cauana de Pelotas, Dalídia de Campinas, São Paulo, Carolina de Santa Catarina, Ingrid de Bragança Paulista, Fátima Monteiro, não, Fátima Moreira de João Pessoa, Yara Mota, não disse de onde é, Yara. Selmo do Rio de Janeiro, Raíza de Maceió, Alagoas, Terra Boa, Ângela de Matão, São Paulo, Yasmin de Salvador, interior de Salvador, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Salvador, Contagem, vou falar só as cidades, gente, isso que é muita gente. Santa Catarina, Salvador, Caicó. Opa, o pessoal do interior do Nordeste aí, ó. Tem gente do Norte. Santa Maria, Rio Grande do Sul, tem muito gaúcho, hein? Chapecó, São Paulo. Aí, a linha é cearense, mas está em São Paulo. Muito bem, os cearenses tomando o mundo. Alexandre de Recife, Jerônimo de Curitiba, Novo Hamburgo, Resende, Rio, São Paulo, Minas. Opa, Paula de Caruaru, nordestina. Minas, São Paulo, Campos dos Goitacazes, São Paulo, Rio, Portugal. Olha aí, primeiro aqui que apareceu de fora do Brasil. Bem-vindo, Eduardo. Patrícia de Minas. Muito legal. Bem-vindas e bem-vindos, pessoal. Um grande prazer estar aqui com vocês. Momento que a gente se encontra com pessoas que estão querendo entender a sua alma e mudar a sua vida, não é? E eu tenho bastante confiança de que o nosso encontro de hoje vai facilitar
que a gente tenha momentos especiais para isso, tá? Ah, pessoal, gente colocando ainda de onde é. Então, queria explicar como vai ser mais ou menos esse encontro. No primeiro momento, eu vou dar uma aula para vocês, tá? Sobre o que é essa ideia de entenda sua alma e mude sua vida. Qual é essa confiança que nós temos de que quando a gente se entende bem, a gente não precisa fazer muita coisa. A gente só se entende bem que as coisas começam a mudar ao nosso redor. Aos poucos, dependendo do caso é lento, dependendo do caso a gente nem percebe a mudança, a gente demora para perceber a mudança, mas algo começa a se processar dentro da gente, nas nossas relações, na nossa relação com o trabalho, com a família, com os amigos, com o divino, né, para aqueles que têm alguma prática ou convicção religiosa. Então, algo começa a acontecer a partir do momento que a gente entende como que as coisas funcionam dentro de cada um de nós, né? As diferentes áreas que funcionam dentro de cada um de nós, certo? Então, eu vou dar uma aula, deixa eu me fixar aqui. Então, eu vou dar uma aula de aproximadamente 30, 40 minutos. Depois vou. 30 minutos, eu acho. Depois vou abrir para perguntas, tá? Um momento que a gente pode compartilhar dúvidas sobre esse tema. Então, não coloquem perguntas agora. A proporção que eu for dando a aula, não coloquem perguntas, porque acaba que elas vão se perdendo. Então, deixa para colocar as perguntas quando a gente tiver um momento de perguntas. Anota aí, tá? Vocês podem anotar as perguntas aí no papel, no celular. E no momento que a gente abrir para perguntas, vocês colocam. Fechando essas perguntas iniciais, aí a gente vai passar para uma segunda parte, que eu vou explicar um curso de aprofundamento sobre esse tema. Entenda sua alma, mude sua vida, para aqueles que quiserem aprofundar um pouco mais dessas temáticas no seu dia a dia, tá bom? Então eu vou, para quem está chegando agora, sejam bem-vindas e bem-vindos. Meu nome é Thiago Pelúcio, eu sou coordenador da Universidade Bhaktivedanta, sou professor da Universidade Federal da Paraíba, tenho doutorado em Ciências da Saúde e já estudo também a filosofia Bhaktivedanta há quase 30 anos, fui monge durante muito tempo, sou casado também com a minha esposa, também já foi monja por muitos anos também, e eu já morei nos Estados Unidos, na Bélgica, na Índia, tendo experiências de aprofundamento, estudo e vivências práticas na experiência monástica. Depois aprofundei meus estudos em saúde mental, sou psicanalista e procuro fazer uma correlação clara entre a saúde mental e a espiritualidade com grande segurança, tá? Então a ideia é que a gente possa, nesse primeiro momento, para quem está chegando agora, ter uma aula, tá? E vocês vão deixando as dúvidas para depois, tudo certo? Então sejam bem-vindas e bem-vindos, e eu vou compartilhar aqui a tela. Só um minutinho. Ok. Tudo bem. Ok. Então eu convido vocês para esse momento, para essa aula aberta. Procurem deixar a mensagem de WhatsApp de lado. Deixem os próximos 40, 50 minutos para vocês. Vocês merecem.
muito estudo, muito trabalho, muita vida, muitas experiências, não é? E agora é o momento de vocês poderem se conectar com uma experiência tão especial que a gente pode oferecer para vocês agora. Então, a ideia do tema é entenda sua alma, mude sua vida. Eu vou começar falando para vocês, eu falei para vocês, né, que eu fui monge durante alguns anos e morei em um mosteiro na Bélgica. E lá tinha um monge, um grande amigo, chamado Damakarto, monge da Croácia. E ele pensava muito sobre uma boate que ele era dono lá na Croácia. Imagina, gente, por que um monge ele se permite pensar sobre uma boate em Zagreb, na capital da Croácia, né? Tá aí a foto desse monge, né? Exatamente nesse lugar na Bélgica, onde a gente morou. E aqui a foto de uma boate, não era a boate dele, mas de uma boate que eu peguei aí na internet, na capital da Croácia. Então esse monge, ele era um monge bem grande, altão, forte, 2 metros de altura, 1,5 metro de largura. E ele, uma coisa que ele gostava muito da boate dele não era das músicas, não era de somar o dinheiro no final da noite, não era das meninas que ele azarava, não. Olha que interessante. Era quando tinha uma briga, ele, os seguranças sabiam que tinham que chamar ele para ele apartar a briga e pegar a pessoa que era culpada e arremessar com força para fora da boate. Ele tinha esse espírito sanguinário assim, esse gosto por essas coisas. E ainda quando ele era monge, ele se lembrava desse gosto, desse prazer, de algo que ele queria deixar para trás, mas insistia para vir dentro dele, mas que não fazia mais sentido. É algo que, até para uma pessoa comum, né, gente, que não é monge, não é maltratar uma pessoa, gostar mais de expulsar, não é, o opressor do que viver ali aquele momento de descontração da boate, enfim. Então, algo bem curioso. Uma coisa parecida é que, recentemente, uma senhora, outro dia, me procurou no Instagram da Universidade Bhaktivedanta. Ela colocou exatamente assim: venho de uma família de muita fé, respeito e amor, simples e honesta. Casei e minha vida virou de ponta cabeça. Eu entrei em uma família que só pensa em bens materiais e que é desunida. Eu sofro muito. Sinto que me suga toda a energia. Vocês conseguem perceber alguma relação entre a experiência do monge e dessa senhora? Olha que interessante. Os dois se permitiram agir contra a vontade de uma parte deles. O monge não queria ficar mais pensando na boate. A mulher queria manter a vida familiar dela, não é? Pacífica, simples, honesta, mas de alguma forma ela se atraiu por aquela família materialista, se casou e se arrependeu. Isso acontece muito com a gente, né, pessoal? Quando uma parte de nós, uma parte de mim quer tomar novas decisões e outra parte de mim acha que isso não vale a pena. E assim a nossa vida vai passando e passando, né? Nesse conflito entre o que eu devo fazer e o que eu quero fazer. Então, quando a gente se compreende bem, compreende essas vozes dentro de nós, a gente sabe dar o valor para a voz que vale a pena e para a voz que não é relevante, na medida certa. Por isso, é fundamental que a gente se entenda, entender a alma, para a gente, de fato, fazer um pequeno ajuste que mude a nossa vida. Começa a refletir aí o que é que na tua vida te desorganiza, né? Esse monge é pensar na boate. Essa senhora foi o casamento. Na nossa vida, várias coisas podem nos afetar, não é? Relações familiares, um trabalho tóxico, uma doença,
né, que está perdurando por muito tempo, a perda de uma pessoa querida. Mas muitas vezes as nossas escolhas não ajudam a cicatrizar essa ferida. A gente deixa a ferida lá, ela murcha o nosso eu, e a vida vai levando a gente, arrastando, porque a gente simplesmente se anestesia. Então, ao falar do monge e da senhora que me escreveu, eu estou falando de nós, pessoal, das nossas próprias incoerências. E o que é fundamental para o nosso processo de mudança, para o nosso processo de se compreender bem, não é? E passar a ter uma vida interna, um equilíbrio interno com o nosso mundo para alcançar paz e para alcançar sentido de vida, direção, não é? Eu trago 5 áreas da vida que são fundamentais para a gente compreender. Essas 5 áreas, gente, elas são fruto de muito estudo durante anos, tanto da tradição do Yoga, Vedanta e da Bhagavad Gita, quanto dos estudos modernos da psicologia e psicanálise, que tanto eu, minha esposa e o nosso grupo de professores fazemos. Essas 5 áreas são bem especiais. São tendência de comportamento, a nossa identidade e a nossa consciência, quais são os valores dos tipos de relacionamentos que nós temos, o que é que eu posso fazer para me realinhar internamente e como eu direciono melhor minhas prioridades de vida. Olha como isso é especial, pessoal. E nessa aula agora eu vou explicar, eu vou falar sobre cada um desses 5 pontos e sugerir para a sua vida pequenos ajustes que você pode fazer para que você possa ganhar espaço no que de fato te representa, no que de fato te deixa feliz a longo prazo. Feliz a curto prazo é fácil, pessoal. É Instagram, é balada, é ver uma coisa que você gosta, comer uma coisa que você acha bom. Mas a longo prazo precisa de um projeto, de uma construção que a gente precisa reajustar na vida, tá? Então, o primeiro ponto são as nossas tendências inconscientes. Cada um de nós tem muitas tendências inconscientes, não é? Essas tendências, elas nos arrastam a fazer coisas que a gente não percebe. Quando a gente vê, a gente já fez. E repete ciclos na vida. Essa foto aí é da cratera de um vulcão. Um vulcão ativo é bem assim, não é? Tá ali a fumacinha, mas a qualquer momento ele pode entrar em erupção, não é? Jogar tudo aquilo que está ali dentro de nós. É interessante que essas tendências, elas vêm de memórias, tá? Elas produzem memórias. Aqui no caso, eu coloquei uma memória da pessoa, né? Essa pessoa batendo asas, tá tão querendo correr atrás do dinheiro que ela tá batendo asas para tentar chegar mais rápido, né? O dinheiro é só um exemplo, né? O monge não falou de dinheiro, essa senhora não falou de dinheiro, né? Essa senhora que me procurou no Instagram, mas talvez o dinheiro seja algo que tem uma memória muito forte para você. Felicidade para mim tem a ver com dinheiro. Ser bem-sucedido para mim tem a ver com dinheiro. E essa experiência pode te ajudar em algumas partes da sua vida, mas não em todas. Então, não pode ser o eixo da tua vida, não é? Assim como esse foco central não pode ser o cônjuge apenas, não é? Não pode ser apenas o trabalho. Então, como a gente equilibra bem tendências e memórias, né? Essas tendências e memórias, elas acontecem, né? Elas têm força. Por quê? Porque elas são geradas em sensações que me marcaram ao longo da vida. Em algum momento da vida eu senti falta. Eu senti, não quer dizer que faltou o amor da minha mãe, que faltou o amor do meu pai, que faltou comida, faltou dinheiro, mas a minha percepção foi de falta. Em algum momento eu achei que eu sou insuficiente.
eu tenho muita autocobrança, eu tenho dificuldade de lidar com couraças, com memórias cristalizadas como medo, culpa, vergonha, raiva, rancor, apegos. E qual o resultado disso? Né? O que é que isso produz? Dificuldade de saber o que realmente eu quero. Como eu não sei bem o que eu quero, eu prefiro ocupar o meu tempo em cuidar mais dos outros, em trabalhar, em tentar ganhar dinheiro, e eu me esqueço do que de fato me deixa feliz a longo prazo. Né? Eu tenho padrões repetitivos em relacionamentos, eu evito mudanças por medo do desconhecido. Prefiro continuar nesse trabalho chato, porque eu não sei se o outro vai ser melhor. Prefiro continuar nesse relacionamento, porque, quer saber, ah, é, o outro também vai ter muitos problemas, enfim. Eu não estou querendo dizer que você tem que mudar de trabalho, que você tem que mudar de relacionamento, mas você tem que saber olhar para o seu contexto, entender tudo que move você a ser como você é. Então, quando você entende, você compreende o cenário, o panorama, você pode, inclusive, mudar de ideia. Não, o meu relacionamento é bom. Eu é que não conseguia ver. O meu trabalho é bom. Eu que não conseguia ver. Entende? Então não é sobre mudar. É saber olhar. Saber ampliar a percepção do que realmente me representa. Então é interessante que, de acordo com a psicologia védica, essas tendências elas vão gerando memórias, não é? E as memórias presentes reforçam tendências. Ah, e, e mesmo que as memórias não te servem mais, elas ficam fortalecidas. E por isso a gente precisa de um caminho de reconstrução para criar novas tendências e memórias. Eu vou te dar um exemplo aqui, bem fácil: dieta. Quem não gosta de uma dieta dessa aqui do lado direito? Batatinha frita, docinho legal, pizza, hambúrguer, só coisa gostosa, suculenta, chocolate, né? Aquelas coisas de festa, né? Você vai para o aniversário, minha gente, mesmo eu que, né, sou lacto-vegetariano há quase 30 anos, claro, quando eu vou para uma festinha, eu não saio da dieta. Continuo sem comer carne, peixe, ovo, enfim, há 30 anos. Mas tem um brigadeirozinho que eu posso comer, né? Não? Uma batatinha frita, que não faz mal a ninguém, uma vezinha. Então, dia de festa é super legal. Mas é um dia de festa, é um dia pontual. Essa comida fast food, ela não pode dominar a minha vida. Mas, Tiago, a minha memória, o meu gosto é por comida que não é saudável. Então, você tem essa tendência e você reforça essa memória porque você faz mais. Você continua comendo isso. Então, essa memória é reforçada. Tiago, não consigo olhar para esse outro prato. Muito saudável, muito bonito, muito verde, mas acho que não é gostoso. Então, que tal fazer uma transição? Será que não tem alguma coisa saudável que você gosta? Você vai ter que mudar em algum momento, nem que seja pela dor de estar com as taxas desreguladas, pressão alta, diabetes. Então, por que você não muda agora para melhorar a sua saúde, sua energia interna, seu prana, não é? Então, você pode fazer uma transição, não precisa de uma mudança radical. Só que entendam, gente, isso aqui vale para o caso, por exemplo, eu vou passar aqui. A dieta é um exemplo, mas que ajustes você precisa fazer na sua vida? Autocuidado? Por exemplo, quero ser menos sedentária e me cuidar melhor. Relacionamentos, né? Quero ter relacionamentos que de fato valham a pena para mim, que possa ser uma construção, né? Que eu colabore com a pessoa colabore comigo, a gente cresça junto. Sentimentos negativos que me dominam. Então, gente, não é uma mudança pontual. Porque tem muita gente que propõe, mude sua dieta, faça o desafio da dieta de 21 dias. Faça o desafio da, da academia de 21 dias e passe a ser uma pessoa que não seja sedentária. Mas isso não trata a angústia, pessoal. Isso não trata
o que leva você a comer o que lhe faz mal, o que leva você a se manter sedentária, o que leva você a se viciar em celular, a se anestesiar trabalhando demais. Isso só transfere a angústia de um ponto ao outro. Por exemplo, uma pessoa que rói muito unha, isso é um sinal leve, né, de ah, uma leve insegurança, angústia, enfim, depende de cada pessoa, né? É o mundo que está na cabeça de cada pessoa e o que roer unha significa. Mas algum nível de ansiedade e angústia, nem que seja pequenininho, tem ali. Então, por exemplo, vou fazer um tratamento para não roer unha, vai aparecer uma gastrite. Vou deixar de ser sedentário e vou comer só coisa saudável, vai aparecer outra coisa. Por quê? Porque você só mudou a carcaça. Você só quis mudar um aspecto externo que é legal. Comer saudável, ter uma vida menos sedentária, meditar. Toda essa mudança externa, ela é demais. Mas quando você se entende internamente, entende a sua alma, tudo faz sentido. E aí essas mudanças, elas acontecem naturalmente com mais facilidade. As pessoas falam, gente, você tem que fazer uma lista de gratidão. Faz uma lista de tudo que você pode agradecer: teu trabalho, tua comida, teu teto, o ar que você respira, ah, seus amigos. Faz uma lista e agradece. E você piora, porque você se sente culpada, porque você não consegue ser grata por essas coisas que são comuns. Então não é sobre isso. Isso ajuda, mas é sobre você entender em profundidade o que movimenta a sua personalidade. Então, entender a sua história, você muda também sua forma de reagir. Para isso, eu trago um pensamento de um psicanalista muito famoso, discípulo de Freud, Jacques Lacan, não é? Que ele é um dos meus mestres da psicanálise. Ele tem uma frase muito especial. Ele diz que a linguagem antecede o sujeito. O que é que isso quer dizer? Que antes de você nascer, pessoal, seu pai, sua mãe, sua família, a sociedade, o algoritmo das redes sociais, eles tinham um projeto para você. Uma ideia, você pode ter sido desejada ou não. Então você chega ali naquele ambiente, naquela casa, naquela família, com gostos, vontades, perspectivas de vida, modos de comportamento, e você absorve inicialmente esse modo de ser feliz, esse modo de sofrer, esse modo de falar, esse modo de se comunicar. Então a tua linguagem, o teu jeito já chegou antes de você estar aqui. Então, existe uma história que é prévia, né? Uma história tanto do karma como uma história psicológica, não é? Você pousa, Carl Jung falava isso, né? Carl Jung dizia que você pousa em um tapete mitológico, nos mitos da sua família e da sua sociedade, tá? E isso leva você a quê? A isso que o Daniel Kahneman, um psicólogo ganhador do Prêmio Nobel, ele diz que nós temos dois sistemas de reação na vida, de tomar decisão. A gente tem um sistema um, que é o mais simples, automático, inconsciente, emocional, aquela coisa que eu tomo uma decisão sem pensar porque eu achei legal. Porque eu me conectei com aquela frase da pessoa, aquele jeito daquele personagem do BBB, aquele personagem da novela, da série da Netflix, eu me conectei. Então, eu não importa muito o que ele faz, mas eu me conectei e eu gosto, eu apoio. E a gente tem um sistema 2 que é criterioso, lógico e exige um certo esforço. Então é interessante que a gente use o sistema 2 para escolher um celular novo, escolher um médico quando a gente precisa, né, tá com uma doença grave, escolher um dentista, né? Uma cidade que você vai viajar para passar férias, você não vai, não, vou passar férias em qualquer lugar. Não, você escolhe preço de passagem, hospedagem, tudo. Então a gente é bem criterioso com um sistema. Com outro sistema que é inconsciente emocional, quer saber, eu vou relaxar. Então, não falta inteligência, falta critério.
para o nosso autoconhecimento. E a gente precisa entender como reforçar, com pequenos ajustes, esse nosso critério interno. Não precisa de mudanças radicais, precisa entender o que me movimenta. Para isso, o ponto 2 é essencial, entender um pouco da nossa identidade. Tá? E aí eu trago uma alegoria, não é? Uma comparação, né? Uma metáfora da Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é uma escritura milenar do Vedanta, que ele compara a nossa identidade com uma carruagem. Né? Aí é uma charrete, uma carruagem, enfim. Os cavalos são os sentidos, o que eu cheiro, o meu paladar, o meu olfato, o meu tato, né? Minha audição. Então ele está ali, ó, percebendo, vendo, sentindo, cheirando tudo. Né? Então ele está desregulado. O cavalo pode ir para qualquer lugar. Ele não vai por quê? Porque tem as rédeas. As rédeas é a mente. A mente é o quê? O que eu penso, o que eu desejo, o que eu sinto. Não é? A mente humana é como uma criança de 5 anos. Quer uma coisa agora, depois quer outra. Né? Acorda de mau humor, depois acorda bem. A mente, ela precisa de um guia, que é o motorista da charrete ali, ó, da carruagem, que é a inteligência, o discernimento, que vai dizer, mente, ó, você pensa muito, deseja muito, mas deixa eu te harmonizar aqui um pouco, tá? E aí a inteligência vai dando discernimento para a mente e para os sentidos. Para conduzir quem? Conduzir ali a charrete em si ali, que está atrás ali dele, que é, né? Vou mostrar aqui com o apontador aqui, que é o ego. E dentro do ego ali está a alma, né? Dentro da charrete. O ego e a alma são diferentes, mas aqui nessa alegoria, a alma está dentro da charrete, tá? Então, nós somos seres profundos, somos uma alma, só que a gente precisa de um ego, uma inteligência, uma mente, os sentidos para interagir no mundo. Quando a gente compreende essas funções, essas vozes que atuam dentro de nós, a gente se liberta bastante. Por quê? Porque como que acontecem nossas decisões? As nossas decisões são duas duplas competindo. A mente e o ego são mais para o lado do instinto, são instintivas. E a inteligência e a alma querem mais discernimento, saber o que é certo. Precisa do equilíbrio dos dois. A mente ajuda a gente a quê? A comer um chocolate legal, né? A gente também, tudo bem, um chocolatinho bacana numa sobremesa, se a gente, né, com moderação. A inteligência e a alma a fazer o que é bom, saudável, né? Amizades legais. Tem um equilíbrio entre instinto e discernimento. Não pode, é melhor que inteligência e alma estejam predominando do que mente e ego, senão a gente fica muito instintivo, insatisfeito, reativo, tá? E os sentidos, né, os desejos da gente, elas vão acompanhar a dupla de vozes que estiver ganhando espaço dentro de você. Então é por isso, se você tiver sedentário, quem está ganhando é mente e ego. Mas se você quiser malhar só para ficar bombado, quem está ganhando é mente e ego também. Porque você está voltado para si. Se você quer comer qualquer coisa ah, simplesmente pelo prazer, quem está ganhando é mente e ego. Se você quer ter uma dieta super saudável, porque você quer ter aquele corpo chapado mais bonito da faculdade, quem está ganhando é mente e ego. Então, entende que não adianta mudar a dieta, mudar sedentarismo, o que interessa é mudar a lógica, é mudar o longo prazo, é mudar o que influencia o meu desejo e a minha felicidade. E aí, a gente pode construir gráficos, poesias, né, diários sobre quem está ganhando, né? Quem participa nas minhas decisões, a mente, ego, inteligência, alma. Então, compreendendo detalhadamente cada um deles, a gente vai ter elementos, né, um protocolo de como a gente melhora o nosso crescimento pessoal. Os relacionamentos, por exemplo, nossas relações, né? Tem aí uma senhora rezando em contato com ela mesma, né? A outra
outra senhora aí do lado com as suas filhas, abaixo duas amigas, né, conversando, e ali abaixo também à esquerda, uma mulher no seu ambiente de trabalho, né? Várias relações que nós podemos ter, né? Essas relações, elas mostram os diferentes valores, né, dos nossos relacionamentos. Como que tá esses relacionamentos dentro da nossa vida, né? O relacionamento com você, com a sua família e seus amigos, com o seu trabalho e seu dinheiro, com sua espiritualidade. Quem está ganhando aí, gente, com vocês, né? Eu não posso abrir pergunta agora, a gente está com mais de 120 pessoas aqui, mas reflitam. Você dá espaço para você? Legal, ótimo. E aí fora de você, como é que está o seu tempo? Não tem nada de mais qualidade que demonstre mais amor do que tempo, tá? Não é dinheiro, não é mensagem de WhatsApp, é tempo de qualidade para família, amigos, trabalho e espiritualidade. Porque a nossa mente, gente, a nossa mente dos relacionamentos é como um banco, tá? A psicanálise diz que nós temos uma energia psíquica, uma energia psicológica chamada libido. Então a gente precisa fazer um certo investimento libidinal, tá? Um investimento de energia equilibrado em cada um desses vínculos, desses relacionamentos. É como uma mesa que tem que ter várias pernas, pelo menos 4 pernas uma mesa tem que ter, né? Tem mesa hoje em dia que tem uma perna, 3, enfim, mas pelo menos 4 pernas uma mesa tem que ter. Você, família, amigos, trabalho, espiritualidade, tá? Então, como um banco, você tem que diversificar os investimentos. E aí, diversificando, você tem que entender um pouco do arquétipo da totalidade, que é um conceito de Carl Jung, da psicologia analítica, que ele vai dizer: alguma relação, algum vínculo na sua vida é maior do que você. É enorme. É seu trabalho, é o celular, é o seu cônjuge, crush, como se diz hoje, né? Quem é que tá... Nossa, isso é tudo para mim. Então, Jung diz, existe um arquétipo da totalidade. Então, cada pessoa tem algo que é tudo para ela. E ele diz, Jung não era religioso, tá? Ele não era religioso, mas ele diz, é melhor você colocar Deus nesse lugar. Porque se você não coloca Deus, provavelmente você vai colocar algo secundário e sem importância. E aí Deus, gente, de acordo com a sua tradição, de acordo com a sua religião, ou se você não tem uma religião específica, não é? O universo, uma maneira ampla de compreender a existência, enfim, isso é tema para um debate profundo, mas que não seja matéria e que não seja algo simplesmente temporário e fútil, tá? Por isso que é fundamental, gente, se entender nossos valores, né? Você tem relacionamentos que te nutrem em profundidade, né? Teus relacionamentos te nutrem e você nutre a pessoa, se não, o que é que está faltando? O que é que acontece? Né? Como que a gente pode fazer esses ajustes? Você consegue observar as suas vozes internas, tá? Para produzir mudança? Quando é mente, inteligência, ego, alma. E para isso, precisa de uma metodologia que ajude a pessoa a sustentar novas decisões. Manter novas decisões também, tá? Chegamos aí no ponto 4, que é o realinhamento interno, tá? As mudanças internas que são necessárias, né, de ajustes na vida. Para isso é fundamental a gente entender como manejar o karma. Nossa história de vida. Para quem acredita em outras vidas, a história de outras vidas, mas isso não é tão impactante nesse momento, mais impactante é a história dessa vida, tá? E o karma envolve responsabilidade para o futuro, tá? Karma não é só negativo, ele é positivo, ele envolve uma abertura para o futuro, mesmo com experiências negativas do passado que todo mundo tem. A Bhagavad Gita oferece para isso um protocolo chamado Gunas. Gunas significa
energias da natureza que vão nos ajudar a organizar o nosso mundo interno. Organizar quando nossos desejos estão agitados demais. Ou então quando a gente está muito pesado, reativo, se culpando os outros, e quando a gente está mais claro, equilibrado. Então, muitas vezes a gente está reativo e desejando, lamentando e ansiando, não é? Triste ou eufórico, ninguém está em paz. Então, como a gente constrói essa paz? Por isso, o realinhamento interno é importante. No karma, gunas, meditação, cultivo espiritual que produz um leve desconforto, tá, pessoal? Isso é importante. Ninguém gosta de ouvir isso, tá? Mas é importante a gente falar disso. O cultivo espiritual ele deve produzir um desconfortozinho interno. Quando tudo tá fácil, eu tenho uma espiritualidade que eu gosto. Quando começa a me apertar demais, assim, tem que acordar cedo, tem que ler, tem que rezar, tem que. Não, você é livre, mas autoconhecimento e espiritualidade que transformem precisa de ajustes, de lapidação. Então, quando tá tudo legal, é uma espiritualidade que combina com o teu ego, combina com quem tu é. E se você já tá bem, você não precisa estar aqui me ouvindo. Então, a espiritualidade ela deve produzir ajustes. Não precisa uma tortura, mas ajustes, tá? Lembrem disso, porque o que se vendem aí, o que todo mundo curte, né? Aquela espiritualidade, você é um ser de luz, né? Que é legal, é massa saber que é um ser de luz. Mas o que é que isso faz contigo? Frases vagas parecem profundas, mas elas são superficiais e elas servem para qualquer pessoa. Isso vai te ajudar, gente, o realinhamento interno, a olhar para um problema. O problema é isso aí, ó. Você está no meio do mar, vendo essa. Isso é um problema. Imagina você tá aí com a prancha de surf, nesse lugar aí. Nem surfista se aventura. Surfista bom se aventura tá aí. Tá? Isso é quando a gente está na paixão, quando a gente está agitado, não é? Quando a gente não está alinhado, quando a gente está perdido. Problema, não sabe como resolver no mar. Mas ó, o mesmo mar, o problema está lá, ó. O problema está lá no fundo. O mar revolto está lá no fundo, mas você está aqui, seguro, na beirinha, pezinho na areia, a aguinha batendo só na canela, no tornozelo. E você vê o problema de um modo panorâmico, se entendendo que o problema pode ser seu, pode ser do outro, mas é do seu papel. Que você observa, testemunha, mas você não precisa mergulhar nele. E isso não adianta só falar. Ai, que bonito, que legal. Isso precisa de uma metodologia para você colocar isso em prática e se tornar habitual na sua vida. Tá? Um conhecimento que integra, que mistura psicologia moderna e sabedorias ancestrais. E aí chegamos no ponto de fechamento, no quinto ponto, que são as prioridades de vida. Como elencar, não é? Ter prioridades de vida que sejam relevantes para cada um de nós, tá? Então, uma coisa relevante para você pensar é quem produz o seu propósito de vida. É você mesmo? Você copia das redes sociais, vê aquelas pessoas com um propósito que parece legal e tudo. Vários filósofos e tradições do yoga dizem que o sentido de vida deve ser produzido por três dimensões: você, o indivíduo, a sociedade que você vive, a humanidade e o divino, que produziu tudo isso. Então o sentido deve ter esses três pontos, três âncoras. Uma produção sua, uma produção que também venha do que a sociedade pede de você, do que a humanidade lhe pede e do que o divino lhe pede. Assim você constrói uma prioridade consciente, uma prioridade que você escolhe, e não uma prioridade espelhada, que você espelha.
que você, indivíduo, espelha a sociedade no que o seu ego e sua mente quer, e não no que as outras vozes, não é? Inteligência e alma sugerem para você, né? E do que a energia universal criadora ah, sugere também como uma forma de crescimento. Para crescer, gente, para se desenvolver em autoconhecimento e espiritualidade, a gente precisa de dois trilhos como um trem, tá? O que é que a maioria das pessoas fazem? Estudam e procuram fazer práticas. Estudam, leem coisas, fazem práticas como meditação. Isso é muito bom. É muito bom. Isso ajuda a gente a crescer, né? São dois trilhos de um trem: conhecimento e práticas. Só que olha que esses dois trilhos aí, eles estão em cima de uma ponte enorme que representa a tua vida, a tua história. E se esse conhecimento, essas práticas não conversam com a tua história, não se conectam com a tua alma, a mudança não opera resultado. Esses pilares da ponte aí é a tua história, é a tua mente, é a tua família, teus relacionamentos, é tudo aquilo que faz o monge se comportar do jeito dele e aquela senhora que se arrependeu de ter se casado naquela família. Então, existe uma busca de conhecimento, existe uma busca de práticas, mas elas precisam estar alinhadas com a tua própria vida, com a tua alma, com o teu contexto de mente, inteligência e ego. Nós acreditamos que esses diferenciais que a gente apresenta aqui, esses 5 elementos, né, 5 áreas da vida, eles vão te permitir uma nova forma de ver o mundo e a vida integrando ciência e espiritualidade, com supervisão experiente e responsável. Por isso que é fundamental. Entenda sua alma, mude sua vida. O sentido de vida, ele pode e deve ser reconstruído. Para mudar, você precisa se entender e praticar em um ambiente seguro. É isso, gente. Acho que chegamos aqui no final desse momento. Vou interromper aqui o compartilhamento e vou abrir para vocês. Foram 40 minutos de exposição e vou abrir para vocês para comentarem dúvidas, tá? Podem colocar perguntas no chat ou abrir também o seu microfone e falar, tá bom? Alguma dúvida? Conectou com vocês? Oi, boa noite, professor. Boa noite, Rafaela. Tudo bem? Tudo. É só para falar que eu estou fazendo ainda o terceiro ano de psicanálise, né? E aí, quando eu vi o anúncio desse momento, eu fiquei bastante interessada em fazer, em assistir. Porém, realmente eu consegui compreender o sentido. Quando você fala quando você colocou bem aí em relação ao trem, né, atravessando em cima dessa ponte, Aham. que por muitas vezes a gente realmente quer algo, né, e, e pelo fato de ser modinha, de ter amigos e ter pessoas naquelas vivências, e a gente vai, né, pelo fluxo ali, e depois você se depara
que aquela realidade não é para você, que você não cabe ali. E você está vivendo para agradar o outro. E quando você colocou essa comparação, eu consigo associar uma vivência que eu já tive, entendeu? Entendi. A gente querer viver algumas situações que não é para você, que não é compatível com com a sua alma, digamos. É algo maior ou menor para o que existe dentro de você. Entendi, Rafaela. Muito legal a sua reflexão. É, Só lembrando, pessoal, que daqui a pouco a gente vai apresentar o curso, tá? O curso completo, né? O Entenda Sua Alma, Mude Sua Vida, que vai oferecer oportunidades, né, assim, para que vocês possam desenvolver essas temáticas. Esse ponto que Rafaela traz me lembrou um ponto. Quando você se entende, você observa as modinhas, né? Como Rafaela usou esse termo. Você observa as modinhas. E quando você observa, você pode seguir a modinha. Porque você está consciente dela. Por exemplo, eu sou cearense. No Ceará é muito forte o forró, né? Mas eu vim morar aqui em João Pessoa há 14 anos, 15 anos agora. E o forró é bem mais forte aqui do que lá. Casei com uma psicóloga, também que foi monge, mas que também gosta de dançar. E eu não sabia dançar. E nós fomos fazer um curso de forró. Uma moda para cá, não é, digamos assim, para o Nordeste, acho que para o Brasil todo, né? Mas no Nordeste isso é muito forte. E foi tão bom. Então, mas eu sou consciente de que isso foi um papel e que isso faz parte de mim, isso é algo relevante para mim, isso é bom pro. Eu sou uma pessoa muito racional, muito estudiosa e tudo, enfim. Então, trabalhar outras áreas do corpo, da mente e tudo, foi uma coisa que facilitou muito. É que eu tenho um ritmo, graças a Deus, isso ajudou a dançar com mais facilidade. Mas entende, o ponto é que tem modas e modas, né? Mas quando você observa o contexto, você pode ter a prioridade consciente. Tem no Instagram da Universidade Bhaktivedanta, tem um carrossel que a gente explica bem essa diferença de prioridade consciente e prioridade espelhada, que talvez para Rafaela e outros seja interessante. Alguma pessoa perguntou aqui, vamos aqui que tem uma pergunta no chat. O Sérgio Luiz perguntou: chamados períodos de crise existencial têm uma utilidade? Como proceder? Opa, Sérgio, se tem, né? Eu tô saindo de um que durou aí um tempinho. É, é bem típico, né? 40, 50 anos e tudo acontecer. Na psicologia explica que tem o U do desenvolvimento humano. Você está aqui na juventude, acompanha meu dedinho aqui, ó. Você está aqui na juventude, tá? A juventude aqui, você, nossa, eu quero ganhar o mundo. Eu quero ganhar não sei quanto, quero ter o homem, a mulher dos sonhos, não sei o quê. Aí você se depara com a realidade. Aí você vai se deparando com a realidade, tudo, eu posso ganhar para comer e tudo. E se eu comer tá bom, e se não vou não vou casar com o Henri Castelli, a Sandy não vai ser minha amiga, mas tudo bem. Não fui Paquita, mas vamos lá. E aí você vai ali, não, minha esposa, ela tipo, tem um cabelo preto, né? Ela mandou carta para a Xuxa, olha, eu posso pintar meu cabelo, viu? Não tem problema. Mas não rolou, né? Não deu certo. Então você chega ali no, né, quando você, poxa, é mesmo, né, assim. E aí você bate. E aí se você tiver bem acompanhado, você sobe. E aí você sobe com a maturidade legal.
E aí uma maturidade que ela é construída, né? Você tem que cavar essa maturidade, porque senão você sobe de um jeito reativo que acaba te deixando perpetuando no fundo do U. Então essa subida, ela é produzida um pouco pela crise, né? A crise ela ajuda. A crise ela é um solavanco, Sérgio. E o solavanco ajuda a gente a colocar a gente no nosso lugar. Tem um psicólogo, um psiquiatra, fundador da psicologia analítica, eu citei ele na aula, o Carl Jung. Ele fala do processo de individuação, que inclusive a gente vai aprender no curso. Você, quando tem solavancos, você vai em busca de si mesmo, de ser mais inteiro. É o processo de individuação que a gente vai ajudar a construir no curso também. O Sérgio tem uma avaliação sobre a minha vida de ser, na verdade, uma longa crise existencial. Pode ser um prolongamento do U, Sérgio, né? E você pode se conectar. Se você quiser fazer o nosso curso, você vai ser bem-vindo. Pode ser uma estratégia. E você pode procurar, se não, você pode procurar pessoas, cuidem. Porque na internet tem de tudo, tá? Para você, por exemplo, se uma fábrica quer fazer um celular desse, ela tem que ter um celular, uma garrafa dessa, tá? Uma fábrica tem que ter uma certificação, chama ISO 9000. Não é qualquer doido que faz um celular ou uma garrafa, certo? Que faz um óculos, não. Agora, publicar conteúdo na internet, aí qualquer um publica, tá? Então, assim, se é uma equipe competente, que tem competência em ciência e tem competência em sabedoria ancestral, porque é uma combinação muito especial. Isso pode ajudar bastante. Porque só a ciência pode ficar muito árido. Só a espiritualidade pode ser insuficiente para a maioria das pessoas. Laís, gratidão pelo ensinamento. Desses pilares todos são importantes, mas em caso de um estar desestabilizado, o afastamento de tudo, amigos, rede social, etc., é um caminho, é necessário um equilíbrio com riscos de ter muita dificuldade para superar? Laís, é muito importante você olhar o que é que esse afastamento social quer dizer para você. Então, isso é um sintoma do mundo, né? Eu tenho uma amiga que ela adora cachorro. Eu tenho duas cachorras com minha esposa. Aliás, eu e minha esposa, nós temos duas cachorras. Essa minha amiga adora cachorro, só que ela não tem cachorro, que é para não ter que descer para passear com o cachorro e conviver ali. Imagine, a pessoa se priva de ter um cachorro, que é para não descer com o cachorro e conviver com pessoas. Então isso está bem na moda hoje, né? De você ficar isoladinha. Mas não posso te dizer o que é que isso representa para você, não é? O que eu posso te dizer é que é um sinal que inspira bastante cautela, né? Então que é importante olhar para isso, certo? Então, nossa, mas é porque tem muita gente chata e não sei o quê. É um movimento de recomeçar vínculos, não é? Mas é algo que pode ser relevante para você. O que é desses 5 pilares, o que é mais difícil talvez seja o que a gente tem que se permitir atuar. Grace, você está aí com a mãozinha levantada, só um minutinho. Vou só terminar aqui de ver alguns do chat, tá bom? A Natália, vou ter que sair agora, mas tem um cliente, gostei muito. Assistirei ao final da gravação, obrigado. Malu Jesus, como você acha que nós adultos recém-formados devemos lidar com toda essa vida na famosa crise dos 20?
Malu, tecnicamente, 20 não era para ter crise não, tá? Porque o 20 está aqui no começo do U. Mas eu te entendo, porque é um impacto danado com a realidade, né? Eu sou professor na universidade, eu trabalho muito isso com meus alunos. É um tema muito caro para mim. Eu gosto muito de acompanhá-los sobre isso. Eu atendo alunos em sofrimento emocional de graça, né? Porque eu queria ter tido isso quando eu estava na graduação também. Olha, o que é muito relevante é você se identificar com os seus valores. É você se identificar com o que te representa. Meus pais, eles são funcionários do Banco do Brasil. Foram, né? Estão vivos ainda. Meu pai ainda trabalha, minha mãe está aposentada. Meu pai ainda está lá, mas minha mãe se aposentou. Quando meus pais entraram no Banco do Brasil, foi na época de ouro do Banco do Brasil. Nessa época, muitos médicos saíram da faculdade de medicina, trancaram a faculdade de medicina para fazer concurso do Banco do Brasil. Meu pai, no primeiro salário dele, ele mobiliou a casa inteira. Eu era bebê, né? Mas ele mobiliou a casa toda. E hoje um bancário, além de 70% dos bancários ter algum problema emocional grave, não é? Ganha infinitamente menos do que ganhava. Então, e os médicos, né? Que saíram da medicina e. Então, você tem que fazer o que te representa. Só que o que te representa dá trabalho encontrar isso. Porque tem muitas distrações. Muitas distrações. Malu, me chama no privado, né? Nos grupos tem o. Eu tô como administrador lá, Thiago Pelúcio, tá? Sou eu mesmo, tá? Não é um fake não ali, não é? Sou eu ali. Todos os grupos eu tô lá. Me chama no privado que eu vou te enviar 2 vídeos sobre mercado de trabalho. Os vídeos só vão botar mais lenha na tua cabeça, tá? Porque um vídeo é bem idealista da pessoa que procurou a coisa por idealismo e o outro é de um psicanalista bem pragmático, para você refletir sobre esses pontos. Mas o mais importante é o entendimento de si mesmo. Isso é mais fácil para uns do que para outros. Grace, por favor, querida, abra seu áudio e mande ver. Noite. Boa noite a todos. Boa noite. Serei breve, tá? E eu estou no trabalho, inclusive, sou professora há 23 anos, tenho 48 anos de idade. E, assim, a questão do né? Na minha pré-adolescência, eu sofri muito bullying por ser negra, baixa, né? E também fortinha, gorda. E eu tive que trabalhar com isso, bem dizer, sozinha. Porque se eu brigasse na escola, eu apanhava em casa. Não podia brigar. E até então, naquela época, era tudo normal. Hoje em dia tem o bullying, tem a questão da legislação, né? Tem todo um respaldo, mas antigamente não tinha isso. Então eu tive que trabalhar essas questões sozinha, eu mesma me questionando. E isso me auxiliou bastante, né? Que aí tem a questão do U, que você desce a decadência e depois você sobe. E aí eu comecei a analisar as pessoas, porque além de ser pobre, né? Tem essas questões, o bairro também. Eu moro na cidade de Tiradentes, Zona Leste de São Paulo, não sei se vocês conhecem, é um bairro extremamente carente e também trabalho aqui. Eu optei por trabalhar aqui, sou funcionária pública, e é o que o senhor falou. Inclusive, os professores também, antigamente ganhavam muito bem. Hoje em dia, triplicou o trabalho, né, e reduziu muito o salário. Mas, mesmo assim, eu não desisto, sempre estou me questionando. Eu tenho um painel de sonhos, se o senhor me permite mostrar rapidamente, para avaliar, mais ou menos, não sei se a gente consegue ver aqui. Não consegue ver, não. Não tá aparecendo, né? Eu saí aqui.
Aham. Então, assim, são vários aspectos, né, da nossa vida. A questão financeira, a questão dos sonhos, da religiosidade, Uhum. do relacionamento, e isso, descer lá no final do túnel, me fez subir com muito mais vontade de crescer. E na minha adolescência, na época, né, das festividades, bailinho daqui, bailinho dali, as minhas amigas falaram: mas você só quer saber de estudar e trabalhar. Uhum. Então, eu ficava assim, eu sempre fui muito questionadora, sempre. E eu me via à parte, à margem de tudo ao meu redor. Mas isso ajudou. Me Que ajudou a legal, analisar Grace. melhor a minha vida, as pessoas com quem eu convivo, e muitas vezes a solitude nos auxilia no nosso progresso, sim, porque eu não tenho que atender, eu não preciso necessariamente atender a modinha, eu tenho que Uhum. ver o que é melhor para mim e para o meu futuro. Então, Uhum. muitas vezes, a questão do eu me autoconhecer, rever a questão da minha alma, né? A ânima, o nosso interior, Uhum. vale muito mais a pena, tá, professor? Ok. E parabéns pela proatividade e sucesso para todos vocês. Que a gente não deixa de ser, né, psicólogos dos outros e de nós mesmos. Ok, Grace. Muito obrigado pelo seu Por compartilhamento. nada. Obrigada. Pessoal, eu vou compartilhar agora a segunda aula, que é mais breve, é bem breve, compartilhando, apenas apresentando os pontos centrais do curso Entenda Sua Alma, Mude Sua Vida, que propõe, de fato, aprofundar essas temáticas, tá? Uma maneira de como vocês podem, de fato, deixa eu ver aqui. Ups. Ah, não, calma aí. Interromper. Então tá, gente, vai ser bem breve aqui. Vou colocar aqui. Pronto, pessoal. Então, ó, vocês conseguem ver aí? Então, olha, a psicologia védica, ela é um eixo fundamental. Não sei porque que está aparecendo a Grace ali e não está aparecendo a mim. Não sei o que que está acontecendo. Ah, acho que eu já sei o que é. Só um minutinho, é porque eu tenho que colocar para fixar em mim. E aí já fica marcado. Pronto. Agora vai. Que as pessoas veem com melhor qualidade. Ótimo. Vem o professor aqui. Então, pessoal, como a gente se organiza, tá? O curso Entenda Sua Alma, Mude Sua Vida, ela propõe a integração entre psicologia védica e abordagens das psicologias modernas, como eu já citei. Essa integração, ela é única, tá? Ela é muito especial, única, porque assim, a quem entende realmente de psicologia, psicanálise, junto com quem entende realmente de sabedoria ancestral, tá? São os 20 professores que estão na nossa equipe. Porque a nossa formação ela é diferenciada? Porque é um ambiente seguro para se desenvolver, tá? Professores competentes e experientes em manejar grupos, integra ciência moderna e sabedorias milenares. A gente apresenta no curso 5 diferenciais, tá?
a ancoragem de conteúdo, o estilo das aulas, a interligação pedagógica, transversalidade das práticas e as 5 áreas da vida que eu já apresentei para vocês na aula, tá? Então, vou explicar aqui rapidamente cada um desses 5 diferenciais. Primeiro diferencial do curso é a ancoragem de conteúdo. A gente vai trabalhar com temas introdutórios, tá? O foco é apresentar o básico. Menos é mais. Ninguém vai falar um monte de coisa da psicologia, da, da, da Bhagavad Gita, do Vedanta, do Yoga. A gente não precisa mostrar que sabe. A gente já sabe. A gente tem muita formação. É só olhar o nosso currículo, tá? A nossa preocupação é em fazer vocês aprenderem e a mudar. A gente tem uma mentoria chamada Sua Mente a Seu Favor, né? Que alguns presentes aqui já participaram. Essa mentoria é para abrir a pessoa refletir sobre a Bhagavad Gita, meditar, refletir sobre si mesmo com grupos psicoterapêuticos, enfim. Essa é para você compreender temas importantes para produzir ajustes na vida. Por isso, menos é mais. Vivenciar o que é relevante, ponto de virada. Entender bem em diferentes ângulos e exemplos aplicados à vida. A gente vai ter 3 estilos de aula: reflexivas, práticas e vivenciais, tá? Então, a nossa interligação pedagógica, como é? Aulas articuladas em uma sequência planejada, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Um foco em facilitar a sua experiência de aprendizagem e aplicação prática. A coordenação do curso, no caso eu e minha esposa, nós vamos apontar a ementa e objetivos de cada aula. E as práticas serão transversais, tá? A gente vai ter atividades práticas, né? Porque como que é o curso? Quinta à noite, esse horário, tá? Aula quinta à noite, teórica, teórico-prática, reflexiva. E domingo de manhã, ensinamentos e aulas vivenciais com meditação, autorregulação, etc. Tá? Então, os exercícios, práticas, vivências, eles vão ser transversais para ajudar o conteúdo reflexivo a se sedimentar, a entrar na vida, tá? Os encontros de quinta, eles vão ter exercícios que vão ligar as aulas cumulativamente, tá? São abordagens diferentes para os mesmos objetivos. E as práticas de domingo vão ser com demanda parcialmente aberta. Às vezes você quer um tipo de meditação ou outro, enfim. E a gente vai ser flexível quanto a isso, tá? A gente não vai deixar de fazer o que é mais relevante, tá? Mas a gente vai focar especialmente no que é interessante para movimentar os participantes do grupo. As 5 áreas da vida vão ser a essência do que nós trabalhamos, né? O que eu falei na aula previamente. Como vai ser as aulas reflexivas de quinta? Olha, como está aqui, vamos aqui sentido horário, tá? Aqui em cima aqui. Fernando e Tiago, né, vão planejar e acompanhar a aula de cada professor. Todas as aulas terão slides e objetivos de aprendizagem, tá? Os slides vão ser disponibilizados para vocês também. A aula na quinta-noite tem 90 minutos de duração, tá? Ou seja, vai de 7 às 8h30, 50 minutos de exposição, 30 de perguntas e exercícios, e aqui vejam 10 minutos finais com meditação para conexão interna, desconectar de tela, tá? Soltar um pouco para a noite, preparar uma higiene do sono, tá? Esses 50 minutos de exposição, 30 minutos de pergunta, pode ser, dependendo da aula, pode ser tipo assim, 10 de exposição, 10 de pergunta, 20 de exposição, 10 de pergunta, então ser misturado, tá? Dependendo da aula. E a gente sempre vai ser criterioso com comentários e perguntas. Se a gente vê que a pessoa tá. A pessoa pode falar, a pessoa vai poder falar, comentar, perguntar, não tem problema. Mas é importante que o grupo ele tenha que ele consiga pegar o básico. Depois que o grupo pegou o básico, a gente pode refletir
outras coisas, tá? Porque para reflexões, né, diversas, a gente tem o grupo de WhatsApp, tá? No grupo de WhatsApp vai ser de segunda a segunda, tá? Claro que a gente só vai poder responder dúvidas no horário comercial, né? A gente também tem vida pessoal, né? Mas a gente, os professores e a coordenação, resolução de dúvidas no grupo de WhatsApp. E além de vocês poderem colocar reflexões e tudo, nem todas as reflexões de vocês a gente vai comentar, mas se a gente vai ler tudo. Se a gente perceber que tem alguma reflexão que eita, essa pessoa acho que ela não está bem, não, ou ela está pegando uma referência enviesada, ou está interpretando o que foi visto na aula de uma maneira que não é favorável. Então a gente vai remodelar esse comentário, né? Para ela e para o grupo mesmo, né? Para ajudar a essa construção coletiva. E a gente vai oferecer, né, reflexões opcionais para o seu tempo livre na semana, né? Que você faz se você puder. Então, nós escolhemos conteúdos principais que envolvem saúde mental, yoga, Vedanta, Bhagavad Gita e meditação, articulados com segurança para produzir autoconhecimento e mudança. Tá? Começando aqui a falar do time que vai estar com a gente. Tá? Primeiro, aí, a área 1, a identidade e consciência, vai ser com o professor Hermano e comigo. Tá? A gente vai trabalhar nosso cronograma da área 1, né? Quais são os conteúdos? A gente vai trabalhar sentidos, mente, inteligência, ego e alma, aquela carruagem. Vamos detalhar aquilo e fazer exercícios para você entender as vozes que falam com você com clareza, tá? E bater bastante no processo de individuação, certo? Então, eu vou começar o curso com a aula no dia 30 de abril, semana que vem já, tá? Dia 7 de maio já é o professor Hermano. E quando vai de uma área para outra, gente, o último professor da área, ele já faz uma ponte para outra área, para as aulas ficarem sempre conectadas. Não vai ter desconexão de uma aula com a outra, tá? Porque nós da coordenação vamos ajudar a pontuar isso, a fazer essa conexão, a ligar os slides e tudo mais. Na área 2, que vai trabalhar tendências de comportamento, os professores são Yamunacharya Goswami, Nilson Gontijo e Sandra Mara. Não vou falar do currículo dele, gente, o currículo está no site, tá? Um currículo especial desses professores, tá? Conteúdo que vai ser trabalhado, conteúdo especialíssimo, tendências herdadas e adquiridas, o que eu faço, o que eu recebi da minha família e o que eu movimento para frente, tá? A psicologia védica com os karma, né? Com o karma e os gunas. E aí tem as datas, né? Com os 3 professores. A última professora, como sempre, fazendo a ponte com o conteúdo da área 3, tá? Na área 3, são 4 professores, vão trabalhar valores e relacionamentos, tá? Eu, o professor Romero, o professor Ricardo, o professor Nilson novamente. O que é que eles vão trabalhar? Vinculações internas, sociais e culturais. Esse professor Romero, ele fala muito bem sobre sagrado feminino. É uma área que a gente vai trabalhar bastante. Tipos de yoga segundo a Bhagavad Gita, aplicado à vida de vocês, tá? E aí, a gente vai ter a primeira aula de consolidação vivencial comigo. Eu vou dar uma aula no dia 11 de junho, fechando, consolidando as áreas 1 e 2 e abrindo a 3, ou seja, eu vou trazer individuação, mente, ego, tendências, memórias, enfim, tudo que foi visto no 1 e no 2, consolidando, né? E abrindo a área 3, e aí vai entrar na 3 pura, Romero Carvalho, Ricardo Silvestre e Nilson Gontijo fazendo ponte com a área 4, tá? Na área 4, os professores de realinhamento interno, professor Oscar Guru Sevananda, José e Chandramukha Swami. Gente, só pessoal super qualificado. Por exemplo, esse Guru Sevananda morou 20 anos na Índia.
Esse José Besseneri, ele foi professor do ITA e hoje ele é especialista em psicologia analítica. Esse Chandramukha Swami, um monge com mais de 40 livros. Vejam os currículos do pessoal no site da gente, tá? Cronograma deles, conteúdo básico, tá? Tudo isso é básico, mas vai ter aplicabilidade, né? Exercícios, tá? Com meditação e práticas de autorregulação, autocuidado e cultivo espiritual. Tá aí as aulas, né? O cronograma e a última aula, o último professor faz a ponte com a quinta e última área, né? Que é a área de prioridades de vida, que vai contar comigo, Gisele e Fernanda. Um detalhe, pessoal. Toda aula o professor não vai estar só. Sempre vai estar ou eu ou minha esposa Fernanda. Para quê? Para garantir continuidade. Não é que eu abro a sala aqui e o professor fica lá da aula. Não. Eu e Fernanda, a gente está em todas as aulas para garantir essa continuidade, como um fio no cordão de pérolas. O que é que adianta um monte de pérola solta? Não, as pérolas têm que estar num colar, num fio. Então, esse fio, quem vai dar é a coordenação. Tá? Então, na área 5, sentido de vida, Dharma, logoterapia, tá? Do Viktor Frankl, a gente vai falar sobre o sentido de vida baseado no Viktor Frankl, psiquiatra fundador da logoterapia. Vamos resgatar o tema do arquétipo da totalidade, que foi falado lá na área 1. E aí, ó, outra aula de consolidação vivencial comigo. Eu vou estar fechando a área 3 e 4, abrindo a área 5, tá? E aí segue a aula de Fernanda, Gisele, e dia 27 de agosto a gente vai ter o nosso encerramento, tá? Vamos falar um pouco agora, estamos caminhando para o final, tá? Vamos falar um pouco sobre as aulas práticas de domingo. O que é que a gente vai oferecer domingo de manhã, de 8 às 9 da manhã? Nem é tão cedo, tá, gente? Vai ser uma organização independente dos encontros de quinta, tá? 15 minutos de ensinamentos da Bhagavad Gita, de reflexões da Bhagavad Gita, aquele tom de abrir a cabeça, um tom professoral que a galera curte bastante. Depois, 45 minutos de meditação. A gente tem 6 tipos de meditação que a gente oferece. Tem vários professores confirmados, que eu vou mostrar foto deles daqui a pouco. E você vai se encontrar também lá com pessoas de outros cursos da UniBV, né, da Universidade Bhaktivedanta, porque a meditação ela é sempre transversal, tá? Então vai ter outras pessoas que vão estar fazendo meditação também, que em todos os nossos cursos a meditação faz parte. Além nessa parte de meditação, autorregulação, além das aulas de domingo, você vai ter 40 aulas gravadas. Você vai ter acesso a 40 aulas gravadas, tá? De meditação e autorregulação também, tá certo? Aulas que eu mesmo fiz, que é o ouro, gente. Ali eu entrego o ouro em pó sobre meditação e autorregulação. Entrego tudo, tá? Sem reservas. Então a gente vai trabalhar corpo, mente, alma em diferentes abordagens para obter resultados semelhantes, tá? Olha os nossos professores, gente, como são especiais dessa área, tá? Do domingo. Eu, professora Lerita, uma brasileira que morou muitos anos na Índia, mora hoje no Canadá, tá? Michele Milhomem, ela é da Yoga do Útero, depois veja o Instagram dela, Yoga do Útero, ela fala sobre a feminilidade, sobre a yoga da mulher. Radhanata, ele vai dar aula sobre meditação com mantras, ele é super especialista nisso. A Melina e a Paloma são professoras com muitos anos de experiência em yoga, meditação, yoga de várias modalidades que a gente vai vivenciar também nos encontros de domingo, tá? Vários professores para dar uma grande variabilidade, né? Vai ser bem especial. Essa integração, pessoal, com esse currículo e nesse preço, vocês não encontram em lugar nenhum, pessoal. Nenhum, tá? Nós acreditamos que esses diferenciais vão te permitir uma nova forma de ver o mundo e a vida, integrando ciência e espiritualidade com supervisão experiente e responsável, tá?
E vocês, olha o mais especial, a Universidade Bhaktivedanta é uma ONG. Todo o nosso lucro, todo, tá? Eu sou professor universitário, graças a Deus tenho minha renda, minha esposa é psicóloga, nós temos uma vida bastante confortável, não temos filhos, nossa vida é para isso, tá? E todo o nosso dinheiro vai para esse projeto aqui, para o Vivo Campo e para o Baião de Dois. É um projeto que vocês forem no Instagram da gente, vocês vão conhecer o Cidadão Baião de Dois, que a gente dá uma ajudinha, mas o grosso mesmo aqui é para o Vivo Campo. Nós fizemos recentemente um congresso de Yoga e Vedanta, que deu uns 140 participantes, e a gente conseguiu destinar R$ 10.000 para ajudar a construir uma escola que eles estão fazendo lá em Caruaru, Pernambuco, tá? Esse projeto aí, Vivo Campo. Pessoal, tá aí o chamado. Entendasuaalma.com.br, tá? Nós vamos colocar esse site no grupo e convidamos vocês a compreenderem mais desse processo, tá? Disponibilizado no nosso curso. E aqui está um espaço aberto para vocês perguntarem sobre o curso e outras coisas que desejarem. Ah, Gamete, o valor do curso, Gamete, tem lá no site entendasualma.com.br. Ele tá, o valor social, ele é R$ 600, o valor integral é R$ 800, pode parcelar em até 12 vezes, tá? Até 12 vezes pela Hotmart. Pagando, independente do valor, 600, 800, você tem acesso a tudo, absolutamente tudo. A diferença é que o valor de R$ 800 você ajuda essa ONG, tá? Então, é um valor. Imagina, gente, 4 meses. Se você paga os R$ 600, por exemplo, R$ 600 é para quem não pode pagar o valor de 800, né? Por alguma razão, enfim. Mas ninguém vai julgar, cada um paga o que quiser. Então, se você paga 600, é 150 por mês, gente. Então, por 8 aulas, é menos de R$ 20 por aula. Com planejamento meticuloso, com cuidado, atenção. Todos os professores são voluntários. Todos. Ninguém ganha R$ 1. É basicamente para ajudar a humanidade, né? Compartilhar esse conhecimento e ajudar esse projeto social do Vivo Campo. Professor, Pois não, Gamete? boa noite. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de lhe parabenizar pela atitude, por essas aulas, né, que você vem oferecendo. Todo conhecimento relacionado ao autoconhecimento é muito importante. Não temos hoje como viver nesse mundo imediatista sem buscarmos esse autoconhecimento, esse equilíbrio. No meu caso, assim, eu estou há 16 anos, né, trabalhando em uma profissão, sou funcionária pública, mas foi aquilo que você falou, às vezes você fica no comodismo. Sim, Você quer sair daquela situação, mas tem o medo, né? O medo sim. do novo, o medo de enfrentar uma nova profissão ou buscar um novo emprego e termina ficando ali, Uhum. encolhida naquela Sim. situação, né? Aham. E aí, hoje, eu vejo assim que o caminho é esse, o caminho do autoconhecimento, para você buscar o seu direcionamento, buscar coragem, buscar perseverança na vida, né? Isso ajuda Esse- muito. Isso ajuda bastante. E veja, o autoconhecimento, ele precisa ter um método. Porque, por exemplo, Uhum, você vê, de apoio a você, se você entrar numa rede social, você vê várias coisas. Confie em você, você consegue tudo, mas na prática a coisa não funciona porque precisa acessar dimensões de você mesma que estão enferrujadas, que não estão em treinamento.
Então, é por isso que os conhecimentos e práticas que ajudam a trabalhar ao reconhecimento de diferentes dimensões do eu ajudam a entender, né, por que que eu atuo dessa forma, né? Esse curso, ele vai dar os primeiros pontapés, insights e começar a fazer esses movimentos, né? A gente já faz isso há Uhum. muitos anos, gente. A gente já faz isso. Online a gente está começando há pouco tempo, mas presencial, em retiros, vocês podem conhecer mais da gente. Vão no nosso site, institutocultive-se.org.br, né? Vão no nosso YouTube, Universidade Bhaktivedanta. Vão no Instagram da Universidade Bhaktivedanta. Conheçam o projeto social da gente na UFPB, projeto redesdobem.com.br. Então, a gente tem muita história trabalhando esses ensinamentos, então a gente vê pessoas que, por um ajuste, muda a vida. Pela pessoa entender e ela aplicar o valor da mente, do ego e tudo, ver a questão das relações, ela começa a mudar a sua vida. Ela começa a ter Professor, mudança. Diga. você pode colocar esses sites, todos esses canais que você acabou de citar no grupo para que a gente possa depois acessar e ver direitinho o Sim, sim, Instagram. a gente pode colocar. A gente pode colocar assim, nesse momento, Ganete, a gente vai colocar as principais dúvidas de vocês, mas depois a gente vai colocar todos os canais que são importantes, tá certo? Certo. Obrigada. O Sérgio colocou aqui, Sérgio, a questão financeira é um entrave. É possível um parcelamento via boleto em 6 vezes? Alguma possibilidade de gratuidade? Sobre o parcelamento, Sérgio, eu não sei se o Hotmart trabalha com boleto parcelado. Eu sei que eles parcelam, não sei se boleto ou se é no cartão. Eu sinceramente não sei, mas você pode observar na plataforma da Hotmart. Gratuidade, o que nós podemos oferecer de gratuidade são os nossos conteúdos gratuitos. Esses cursos a gente não tem como oferecer porque a gente tem uma estrutura para conseguir manter financeiramente, né? Nossos vídeos do Instagram, do YouTube, tudo isso a gente tem que pagar pessoas que aí elas não são voluntárias, tá? Então, o que a gente consegue fazer é um preço social e permitir um parcelamento longo. Professor, com relação à questão do boleto, a Hotmart ela permite, mas eu penso que seria assim, a partir da autorização das pessoas do curso, entendeu? Porque, por exemplo, já comprei vários cursos na Hotmart por boleto bancário, mas nem todos autorizam, uns não conseguem autorizar, por isso que eu acho que é uma autorização prévia do instituto que vai oferecer o curso, entendeu? Eu Não acho. autoriza o quê? Essa possibilidade de Tá. boleto na Hotmart, Não. entendeu? Boleto pode. O que ele perguntou é boleto parcelado. Eu não sei se pode Ah, parcelado. Boleto pode. sim. A questão é parcelamento via boleto. Aí eu não sei. Eu posso perguntar. A gente tem uma pessoa aqui nessa equipe. Ele vai se informar e vai colocar no grupo. Viu? Certo. Tudo bem. Obrigado. Por O nada. Selmo está com a mão levantada, Selmo. O Selmo e a Alicia. Selmo, por favor, Selmo. Boa noite, professor. Muito obrigado aí por compartilhar esses ensinamentos com a gente. Eu tenho uma dúvida. Acho que no Bhagavad Gita, se eu não me engano, lá capítulo 18, Krishna fala que enquanto nós nos considerarmos causa de alguma coisa, a gente não se autorrealiza, né? Não sai de samsara. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Uhum. Então, Selmo, sobre essa questão, né, de se considerar o autor, né, a causa, a Bhagavad Gita fala disso em vários capítulos, em vários momentos, né? Tem no capítulo 2, enfim.
em vários momentos fala sobre isso, né? Sobre a questão de se ver como um instrumento, se ver como a natureza atuando, enfim. Isso é um trabalho para a vida, né? A Bhagavad Gita é um livro memorável, né? Um tratado de autoconhecimento muito especial. E quando a gente conecta esse tratado de autoconhecimento com a psicologia, fica mais fácil da gente entender por que que a gente não consegue sempre ficar numa posição de eu não sou a causa, quem está fazendo é a energia, é o universo, é Deus. Eu só sou um instrumento. Então, o que é que me priva dessa sensação constantemente, né? Então, a, compreender a Bhagavad Gita à luz da psicologia, isso é um trabalho, gente, de longo prazo, né? Isso ajuda a gente a ter insights, né, de como eu posso treinar-me em ser um instrumento, né? Porque tem coisas que eu já, por exemplo, se eu tiver um diagnóstico de uma doença grave que os médicos já desenganarem, eu vou ter que, né, ficar é, ah, entregue, né? Agora, qual a minha dificuldade de fazer a mesma coisa com o meu salário? Não, meu salário eu trabalhei, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho o meu prazer, tenho minhas conquistas, e eu que vou decidir. Aí você não é um instrumento, né? Você decide. Mas você pode ter decisões que vão te ajudar no processo de desapego, que vão te ajudar no processo de reformulação interna. O que você lê, o que você come, para onde você viaja, como você usa seu tempo, seus relacionamentos, né, o que te nutre, como que tua mente, teu ego, tua inteligência estão harmonizados e por aí vai. Então, a Bhagavad Gita, ela traz 4 tipos de yoga, e uma delas, o Karma Yoga, ajuda muito a gente a dar um salto, né, na vida mesmo. Ajudou, Selmo? Sim, sim, com certeza. Ok. A gente fica pensando nos 3 modos, né, da natureza material, Kama, Rajas e Sattva, né? E no final a gente vai ter que superá-los, né? Um dia transcender a todos eles, né? Sim, sim, mas a gente começa aumentando sattva, né? Aumentando a paz interior. Isso é o mais importante no momento que nós estamos. E a gente, para aumentar a paz interior, a gente precisa é, de uma metodologia apropriada. Alicia, Boa noite, professor. Estou muito contente de estar aqui. Que coisa boa. Eu já fiz um pouco de Ayurveda, mas eu cheguei um pouquinho atrasada. Queria saber se as aulas vão ser gravadas, se tem alguma quinta que eu não puder vir. sim, sim, fica gravado e por um ano, inclusive. Um ano, que As ótimo. aulas de quinta e de domingo, Beleza. ok? Bem-vinda, espero você lá. Alguém mais, pessoal? Ok, então. Então, só para saber, porque eu perdi o começo, é para ir aonde exatamente para fazer Então, o olha só. registro? Essa aula, você perdeu o começo, mas essa aula a nossa equipe vai disponibilizar no grupo, tá? A aula gravada, se você quiser assistir lá o começo, quem quiser assistir de Ah, tá. novo, enfim. E para comprar, o Roberto também vai disponibilizar agora nos grupos. O site é entendasuaalma.com.br. Entendasuaalma.com.br. Mas a nossa equipe vai colocar lá no grupo. Posso fazer mais uma pergunta? Claro, querida. Pois não. O que o senhor acha dos florais de Bach? Olha, veja só, eu conheço pouco de detalhes da utilização do floral. Eu adoro esse tipo de prática. Eu sou paciente de acupuntura
eu sou muito estudioso, minha mente é muito ativa e a minha família tem um sono muito ruim. Então, para eu dormir bem, eu preciso de acupuntura, meditação, canabidiol. Eu tomo umas gotinhas de canabidiol. Já tomei medicamento homeopático. Floral eu nunca tomei. Aí por isso eu não poderia te explicar, mas eu é, dou aula também de saúde coletiva, então é uma das práticas integrativas recomendadas pelo SUS, né? Então eu sei que é algo que é muito valoroso para ajudar, né? Assim. E aí depende, e tipo assim, depende da pessoa. Por exemplo, aromaterapia, né? Eu tenho aqui uns olhinhos de lavanda, bergamota. Tem gente que funciona super bem com óleo, tem gente que não funciona, tem gente que funciona com auriculoterapia, tem gente que funciona com agulha, tem gente que funciona com homeopático, tem gente que funciona com canabidiol. Talvez seja a mesma coisa com floral também, né? Enfim, É. mas essas práticas integrativas, elas são ferramentas relevantes para colaborar no nosso processo de sátua. Só que nenhuma delas transforma ondas cerebrais. Não mudam ondas cerebrais. O que muda é meditação e yoga. Meditação e yoga muda, tá? Então, é por isso que a gente precisa de práticas que ajudem a uma transformação do circuito cerebral também. Prática regular de meditação e yoga, e estudos que ajudem a aprofundar essa, essa experiência conosco, né? Porque assim, tô muito cheio de coisa, minha vida tá muito cheia, trabalhando demais, aí tira férias. Aí volta a mesma pessoa, volta o mesmo sujeito. Quero um feriadão, que feriadão, aí vai pra praia, volta a mesma pessoa. Só descansa, mas continua o mesmo ciclo, gente. Não muda. Então, se dormir e passar feriado resolvesse, monge não meditava. Monge ia viver de feriado e ia dormir. Monge medita. E para isso não precisa fazer. Tiago, minha rotina é muito difícil, mas dá para ajustar. Então são exemplos, tá? A gente tem várias técnicas de ajuste. Ok? Alguém mais, gente? Então, muito obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos. Vamos disponibilizar no grupo essa aula novamente e também o link. Espero que vocês possam participar do curso. Vai ser uma maravilha me encontrar com vocês lá. Faça um esforço para fazer o parcelamento e tudo. É um investimento para vocês, né? É algo especial que a gente vai se dedicar com muita propriedade, tá bom? Entenda a sua alma e mude a sua vida. Um grande abraço, pessoal. Tudo de bom.